Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor esteja com você na sua casa e na sua vida. Nosso palavra por palavra de hoje medita o capítulo 4 de São Marcos, os versículos de 1 a 20. É o texto conhecido, comum dos três evangelhos iguais, de Marcos, Mateus e Lucas, que conta a parábola do semeador. Jesus agora começa o seu ensinamento, mas começa ensinando com parábolas. Parábolas são pequenas historietas, contos, comparações, que quem se vale desse método usa para ensinar, mas a partir da realidade dos seus ouvintes, dos seus interlocutores. Então usa gestos do dia a dia, do cotidiano, para poder transmitir uma mensagem. E essa mensagem não é tanto explicada, mas é a pessoa que ouve. Por isso que o texto vai repetir muitas vezes, ouvir a palavra. A pessoa que ouve é que dá a resposta. E esta parábola do semeador, que é o lema da minha ordenação sacerdotal, só que eu usei de Mateus. Do Evangelho de Marcos, conta que o semeador sai semeando e a semente cai em 4 tipos de terreno. De beira de estrada, pedregoso, no meio dos espinhos e no terreno bom. Para cada terreno, a semente reage de um jeito. E a partir dessa comparação, Jesus, que é o semeador e que nos convida a sermos semeadores também, faz com que nós consigamos entender que essa palavra, mais do que o que sai da minha boca pela minha voz, ou do que está escrito nos livros, é o próprio Cristo. E o terreno que é a nossa vida, as nossas comunidades, o nosso agir, o nosso ser, ele acolhe não só a palavra da Bíblia, mas acolhe o próprio Cristo. E aqui nós temos 4 caminhos de acolher Cristo. Acolhemos essa palavra feita carne, que habitou e habita entre nós, como beira de estrada. E o Marcos explica que beira de estrada são aqueles que a palavra foi semeada, mas eles escutam, mas o mal faz com que tire toda a força da palavra. Até Marcos usa a figura de Satanás. São aquelas pessoas que escutam a palavra, mas que não se deixam tomar conta por ela. Deixam o mal ser maior do que o bem. E esquecem que o mal é a ausência do bem. Ele só existe porque nós não fazemos o bem. Depois, ao dizer que a palavra é semeada no terreno pedregoso, Marcos lembra que a palavra também é ouvida, é escutada, mas as pessoas a recebem com alegria, só que elas não têm raiz em si, diz o texto, estou lendo aqui. São inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Então, o terreno pedregoso são aquelas situações que nós desanimamos, que achamos que o mal, aqui simbolizado na tribulação, na perseguição, são maiores do que a graça e a misericórdia de Deus. Por isso, meus queridos, nós precisamos buscar a constância. Deixar que a palavra nos fortaleça. Sermos firmes, perseverantes. Esse é um desafio muito grande que precisamos assumir todos os dias. O terceiro tipo de terreno, ou seja, a terceira modalidade que podemos acolher Cristo, mas que não vai ter o efeito desejado, o evangelista compara com um terreno cheio de espinhos, ou como diz o Papa Francisco, cheio de sarças. E o texto diz assim: são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo,
A ilusão das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Veja que os espinhos aqui são simbolizados com as preocupações do mundo. As preocupações do mundo, lembrando sempre que são aquelas que são contrárias ao Evangelho. A ilusão das riquezas. Essa é uma realidade que muitas vezes, por ter e não ser, as pessoas acabam esquecendo da fé. Pensam que o dinheiro pode comprar tudo. E o dinheiro não compra tudo. Por isso que nós precisamos identificar quais são os espinhos, quais são os abrolhos, quais são as sarças que estão no nosso coração e termos a coragem de deixar Deus arrancar, de deixar Deus limpar, do mesmo jeito com o terreno pedregoso ou o terreno de beira de estrada. Quantos caminhos que nós temos por aí nesses nossos interiores que as famílias ajeitam bem bonitinho à beira da estrada, plantando flores, árvores, não é mesmo? Então, na nossa vida também é assim. Se o nosso coração tem um terreno bom, então ele vai produzir fruto, porque escutamos e deixamos essa palavra agir em nós. Ou fazemos como diz a música do Padre Zezinho. Sonhamos como ele sonhou, vivemos como ele viveu, amamos como ele amou, sentimos do jeito que ele sentiu. Nos tornamos cristãos, somos outros Cristos. Ou então Cristóvão, carregamos, portamos Cristo. Assim, meus irmãos, neste dia 27 de janeiro, deixemos que essa palavra, que é Cristo, fecunde a nossa vida. Não tenhamos medo se no nosso coração existe uma parte de pedra, uma parte de espinho, uma parte de beira de estrada. Deixemos que a misericórdia do Senhor faça com que a terra da nossa vida se torne uma terra produtiva. E que essa palavra, assim encarnada, seja a luz a guiar os nossos passos. Um ótimo dia, Deus te abençoe sempre.